Quero convidar você a fechar seus olhos e colocar toda a sua atenção, como já tem sido dito aqui, toda a sua atenção em Jesus, no que Ele quer falar ao seu coração nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui. Obrigado pelo Teu nome sobre nós. Nós nos reunimos no Teu nome. E o nosso propósito aqui é glorificar o Teu nome. Nós queremos ser obedientes a tudo que o Senhor tem para nós hoje. Queremos ter um coração aberto, um coração preparado para receber a boa semente da Tua palavra e frutificar pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer estação, mas nessa geração, Pai, que a gente não viva uma vida aqui, onde a gente não cumpre o propósito que o Senhor tem para a nossa geração. Nós queremos experimentar e abençoar essa geração com o Teu propósito em cada um de nós, Deus. Por glória do Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Todo mundo feliz? Todo mundo bem? Todo mundo animado? Incrível, né? Louvar a Deus, cantar uns hinos desses. Fazia tempo que eu não cantava. É incrível. Enquanto eu estava ali adorando a Deus nesse último momento, durante esse último louvor que nós cantamos juntos, eu fiquei pensando, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a maneira como a gente tem vivido a vida e a maneira como a gente deve viver a nossa vida. E uma coisa é a pior condição que a gente pode se encontrar, qualquer pessoa pode se encontrar. E infelizmente isso é uma coisa que nós vemos muito hoje no nosso tempo. A Bíblia mesmo fala que isso seria a disposição do coração de muitos. É um tempo onde as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar a necessidade do coração delas. Isso é a pior condição, é você viver sem conhecer a verdadeira necessidade do seu coração. Por exemplo, nós estávamos cantando que os olhos dele são como chamas de fogo, o cabelo dele branco como a lã, e a voz dele como muitas águas. Jesus, Tu és lindo. E a gente contemplar e ter a informação de um Jesus glorificado, glorioso, lindo, digno, mas não reconhecer a nossa necessidade por Ele. Isso é uma coisa que nós precisamos gerar a cada dia na nossa própria vida. Essa verdadeira necessidade que nós temos de Jesus, por Jesus. Acho que não dá para dar um passo sem Ele. Não dá para viver a vida sem Ele. E quando eu digo sem Ele, eu não estou falando só sobre a informação de quem Ele é, mas viver para Ele, viver por Ele, viver obedecendo os mandamentos dEle, os ensinamentos dEle. Cumprir aquilo que nós somos criados para ser, você imagina? É o grande privilégio. Mas se a gente não reconhece a nossa necessidade e a gente não abre o nosso coração, a gente pode até ter uma informação sobre Cristo, mas a gente não vai experimentar quem Ele verdadeiramente é para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Cada um de nós tem uma bagagem que a gente está carregando. A vida, a gente vai passar por ela carregando uma bagagem. E a gente vai ter que deixar coisas pelo caminho, outras coisas a gente vai ter que carregar por todo o caminho. E isso que a gente vai carregar por todo o caminho, a gente vai compartilhar com as pessoas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver aí, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25.
Eu quero ler com você até o versículo 30. A Bíblia diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi da sua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, Jesus está falando que todos nós temos jugo e fardo. Você, querendo ou não, você está carregando um jugo, e você está carregando um fardo. Talvez você já esteja carregando o jugo e o fardo que você deveria. Isso é bom, eu quero te animar a você continuar, a você perseverar nisso. Mas se por um acaso você está carregando qualquer jugo ou fardo que não seja aquele que Jesus tem para você, hoje Jesus te faz um convite. Ele fala: vem a mim. Vem a mim. Vocês que estão cansados, o cansaço é um jugo. E vocês que estão oprimidos, opressão é um fardo. Todos vocês que estão assim, venham a mim, e eu vos aliviarei. Mas é interessante que Jesus não para aqui. Hoje, a gente vive um tempo que é muito imediatista, e a gente está cansado de falar isso. Todo mundo sabe, todo mundo reconhece que a nossa geração é uma geração imediatista. É uma geração que ama sentir alívio, que ama sentir um arrepio, que ama ter uma experiência. Por isso que a gente tem tantos eventos, tantas coisas, né, para aliviar a gente. Por isso que a gente tem tantas campanhas, tantas coisas para que a gente receba alívio, para que a gente receba respostas rápidas para as nossas necessidades. E é interessante porque Jesus tem isso. Ele mesmo fala, ele se compromete, ele fala: vem a mim e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para nós, ele tem esse lugar de descanso, onde a gente pode vir, depositar aos pés dele aquilo que nós temos, que está pesado, aquilo que nos deixa cansado, sobrecarregado, oprimido, e ele promete nos aliviar. Então é interessante, qualquer pessoa que se aproxima de Jesus, porque a palavra de Deus não mente, qualquer pessoa que se aproxima de Jesus, se rende a ele e não recebe alívio, na verdade não é porque ele não quer dar alívio, mas é porque a pessoa não se rendeu como deveria. Isso é uma responsabilidade nossa. Ele já prometeu: eu vos aliviarei. Mas a responsabilidade nossa é depositar, render aos pés dele aquilo que nos cansa, aquilo que nos oprime. Então nós precisamos tomar responsabilidade por aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer, porque ele é fiel. Interessante isso, gente. Jesus é fiel. E ele vai continuar sendo fiel à palavra dele. Mas se nós somos infiéis, ele continua sendo fiel à palavra dele. Jesus não é fiel à nossa infidelidade. Ele é fiel à palavra dele. Então nós somos convidados a vir. Nós vamos receber alívio. Isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso receber alívio de Deus. E a igreja, as nossas reuniões, quando a gente se reúne, esse ambiente, não é, do corpo de Cristo tem sido conhecido em muitos lugares, muitas vezes, como um lugar de alívio. Um lugar onde a pessoa está se sentindo mal, ela vai na igreja, ela recebe alívio. Ela tem uma doença, ela vai e recebe cura. Ela tem uma necessidade financeira, ela vai e recebe provisão.
Mas a igreja não deveria, e nós não deveríamos, ser conhecidos como um lugar onde existe apenas alívio, e nós também não deveríamos viver a nossa vida em busca apenas de alívio. Porque isso é uma coisa que, hoje em dia, frustra muitas pessoas. Esse é um dos grandes motivos da fé das pessoas serem frustradas. É quando elas se aproximam de Deus apenas para receber aquilo que elas querem. E isso é um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu me aproximo dele, eu recebo o que eu quero, eu vou. Aí eu estou cansado e oprimido de novo. Me aproximo dele e recebo alívio, ele é fiel. Mas Jesus não para no alívio. A nossa fé não deve ser usada para tirar de Deus, arrancar de Deus as nossas próprias necessidades. A nossa fé deve ser usada para que, nos aproximando dele, nós conheçamos a vontade dele e nos entreguemos sabendo que ele tem poder para cumprir a vontade dele na minha vida e transformar ela e me tirar desse lugar onde eu apenas recebo alívio para me levar a um lugar de descanso permanente. Esse é o convite de Jesus. Ele fala, venha a mim e eu vos aliviarei. Mas aí ele continua. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero falar um pouco sobre isso. O que é fardo e o que é jugo? Se a gente for dar uma olhada na palavra jugo, a gente vai ver que ela está relacionada a trabalho. O jugo era um equipamento de trabalho que era colocado sobre o pescoço, né, do boi principalmente, para que o agricultor pudesse arar a terra. Então fala de trabalho. O jugo de Jesus. Você imagina Jesus com um jugo, né? É interessante, imagina ele. Mas está falando do trabalho dele, está falando do que ele fez, do que ele conquistou, do esforço dele, do exemplo dele. E a palavra fardo fala de ensinamento. Por exemplo, quando Jesus fala para a gente tomar, para a gente aprender dele, aí ele fala mais embaixo, no versículo 30, porque o meu fardo é leve. A palavra fardo significa os ensinamentos de Jesus, os preceitos que ele já estabeleceu, que se opõem à religiosidade e às tradições humanas. Então é interessante, Jesus falando, aprenda de mim, porque o que eu tenho para te ensinar é leve, e é o oposto ao que você tem recebido de tradição humana, de religiosidade. O fardo que eu tenho para você é leve. Isso é incrível, gente. Por quê? Porque o jugo que a gente leva e o fardo que a gente tem sobre a nossa vida vão determinar quem a gente é. O fardo, que é a nossa maneira de acreditar, de crer, vai determinar o jugo. Vai determinar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se dedica, o trabalho da nossa vida, as coisas que a gente se esforça para conquistar. E essas coisas são fruto daquilo que a gente crê. São fruto do fardo que a gente carrega. Por exemplo, uma pessoa em depressão. Qual o fardo que ela carrega? Minha vida não tem valor. Ninguém me ama. Minha vida não tem propósito. E qual o jugo dela? O jugo dela. Quais são as ações dela? Ela se afasta, ela se retira, ela fica sozinha. A ação dela é por causa daquilo que ela pensa. Uma pessoa que ela ama o dinheiro, ela acha que o dinheiro é a coisa mais importante, é o fardo dela é o trabalho. O que ela aprendeu? Tradições humanas. O que ela aprendeu para ela chegar naquele nível? Que isso é o mais importante. O mais importante é você providenciar dinheiro para sua casa, para sua família.
é você cuidar. Não, o tempo, o amor, essas coisas, se você não providencia, se você não tem um carro do ano, se você não tem uma casa, se você não tem a sua casa própria, isso é um fardo na cultura brasileira. Fardo da casa própria. Tem gente que não se casa porque não tem uma casa própria. E aí negligencia o matrimônio por causa de uma tradição humana. E aí qual é a ação dessa pessoa? Qual é o jugo que ela carrega? O trabalho. A vida dela é trabalhar. A vida dela é se gastar naquilo. E nunca está satisfeita. Sempre quer mais. E aqui eu não estou fugindo de responsabilidade nenhuma. Nós temos responsabilidades como qualquer outra pessoa que vive nessa terra. Trabalhar, providenciar. Mas em tudo isso, Jesus nos convida a carregar o jugo dele e o fardo dele. Carregar o exemplo dele em tudo que a gente faz. A Bíblia fala, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, se nós dizemos que estamos nele, nós devemos andar como ele andou. Esse é o jugo, gente, é o privilégio que nós temos. Seja trabalhando, seja frequentando uma igreja local, seja no momento de lazer, o jugo de Cristo está sobre mim. E eu imito ele. É o convite que nós temos, sede imitadores de Deus. É carregar o jugo de Cristo e carregar o fardo dele, a maneira de pensar dele, os ensinamentos dele. Perdão. A pessoa não perdoa, a pessoa está traumatizada. E ela vem, se aproxima de Jesus, ela quer receber alívio. Ela quer que Jesus tire aquele peso, ela quer que Jesus tire aquele sentimento, ela quer o alívio. Mas ela não quer carregar o fardo de Jesus. Qual é o fardo de Jesus? Perdoa. Perdoa 70 vezes 7. Esse é o fardo. Então você entende como que a gente pode se distrair com um alívio e não continuar, porque Jesus é maravilhoso, gente. Jesus vai dar alívio para a gente. Ele não vai negar isso. Mas ele nos chama a segui-lo. Ele nos chama para uma coisa maior, para uma vida gloriosa com ele. E é sobre isso que eu quero falar. O que você está carregando? O que você quer carregar? Talvez você não saiba o que você quer carregar. Você fala, poxa, é interessante, eu consigo entender o que você está falando até agora, mas eu não sei ainda exatamente o que eu quero fazer com isso. A Bíblia fala que uma pessoa, quando ela está possuída por demônios, quando ela está endemoniada, Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus vem e liberta ela, e os demônios saem daquela pessoa. E eles vão rodar aí pela terra, à procura de um lugar. E que voltando o demônio e vendo que aquela casa que ele habitava antes está limpa e vazia, ele entra de novo na vida daquela pessoa e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É exatamente isso que a gente leu. Recebe alívio, mas não toma o jugo, não toma o fardo. É interessante, a gente precisa tomar o jugo de Jesus sobre nós. A gente precisa receber o fardo de Cristo. Tomar isso sobre as nossas vidas para que a gente viva uma vida plena. Como o Leandro pregou na semana passada aqui, Deus tem plenitude de vida para nós. Como o pastor Fred pregou no domingo de manhã, nós precisamos crescer. Nós precisamos sair desse lugar de alívio. E nós também precisamos parar de oferecer para as pessoas um alívio. Porque o cristianismo tem virado isso. A gente oferece alívio para as pessoas. Vem no culto. Mas a gente para por aí. A gente precisa trazer essa mensagem das responsabilidades que cada um tem diante de Cristo. Jesus fez tudo, o trabalho que ele conquistou foi completo. Jesus não precisa fazer mais nada.
Se a gente continua se aproximando de Cristo, esperando que Ele faça algo por nós, se a gente continua apresentando um evangelho, onde Cristo precisa fazer algo a mais para aquela pessoa, a gente não entendeu ainda. Ele fez tudo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. De tal maneira que nada que Ele faça agora, nenhuma bênção que Ele te dê, nenhum alívio que Ele te dê, vai se comparar à maneira como Ele já te amou. Quando Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina, gente, um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos nos posicionar diante dele. E os cabelos dele como a lã, os olhos dele como fogo, e a voz dele como muitas águas. Vai estar diante de nós. E Ele vai julgar cada um de nós. E naquele dia, você não vai, mas Jesus, você não fez isso por mim. Não tem. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Isso é uma boa notícia, gente. Porque se Ele fez tudo, Pedro fala, todas as coisas nos foram dadas, para que nós sejamos participantes de sua natureza divina. Então, se Ele fez tudo, e Ele já abriu um caminho para que a gente tenha acesso a essa plenitude, se Ele, pela fé que nós temos no nome dEle, no jugo dEle, na obra dEle, e se a gente realmente está disposto a se revestir do fardo dEle, dos ensinamentos dEle, se a gente vai dedicar nossa vida inteiramente para isso, Ele já fez, está disponível para cada um de nós. Então, nenhum de nós tem desculpa. A gente só precisa se responsabilizar. A gente precisa se responsabilizar por aquilo que Ele já nos deu. E esse é o meu convite. Quero convidar você a abrir em Efésios, no capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho mais só sobre essa diferença entre receber alívio e tomar sobre nós o jugo e o fardo de Cristo. Efésios capítulo 4. É muito interessante. Aqui a gente pode ver no versículo 22. Deixa eu ver. Não, no versículo 17. A Bíblia fala assim, ó. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas cobiças do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então aqui Paulo está falando sobre você se despojar do velho homem. Mas ele não fala só sobre se despojar. Sabe? Não é só sobre deixar de fazer aquilo que não é mais agradável a Deus. Mas é sobre se vestir do novo. É sobre começar a cumprir aquilo que você foi criado. Chegou um momento da gente parar de se justificar em Adão. Ah, minha natureza. Ah, é Adão. Ah, quando eu chegar no céu eu vou conversar com Adão. Ah, sei lá o que, Adão. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão ser criado, Deus tinha um propósito
de fazer você e eu, filho e filha dele. Antes de Adão, Adão foi criatura. Antes de Deus ter a ideia de te criar e de te fazer criação, ele teve uma ideia de te fazer filho. E essa glória é maior. E o lindo é que nós vivemos na plenitude dos tempos. Cristo já se entregou, o caminho já foi aberto. Então agora, a nossa responsabilidade, andar por esse caminho. Eu não me justifico mais em Adão, porque eu sei a aliança que eu vivo agora. Eu sei o preço que foi pago. Eu tomo sobre mim o jugo de Cristo, o fardo dele, e eu vivo para ele. Então nós precisamos nos vestir do novo. Vestir do novo. E aí Paulo continua. Olha os exemplos que ele dá. Interessante, ele sempre fala sobre o velho, quando você recebe o alívio, e depois quando você toma o jugo sobre você. Olha que interessante. Versículo 25, capítulo 4 de Efésios. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Aí eu vou pular. A Bíblia fala, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A pessoa conhece Cristo, para de falar palavrão. Para de fofocar. Mas aí, ela também não enche a boca com aquilo que é bom, com aquilo que a boca dela foi criada para proclamar. Não é só deixar de falar palavra torpe, palavra errada, mas é sobre você encher sua boca com aquilo que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, que dê graça aos que a ouvem. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E aí a gente pode continuar lendo. E na Bíblia toda a gente vai ver isso. A gente às vezes se gloria em Pedro. Não, mas Pedro era aquele cara, ele era assim, assim, assado. E ele era impulsivo mesmo. E ele negou Jesus. Se ele negou Jesus, por que eu não vou negar? A gente se gloria nele. Mas aí a gente esquece que Pedro se converteu. E Jesus sabia disso. Pedro andava com Jesus e Jesus sabia que ele não era convertido. Você é convertido? Quem aqui é convertido? Vamos, quem que é convertido? Levanta a mão. Tem gente que está um pouco receoso. Será que eu levanto a mão ou não levanto? Gente, é interessante. Jesus sabia, Pedro não era convertido. Mas Jesus falou, quando você se converter, Pedro, vai dar coisa boa. Quando essa cana se transformar em pedra, em rocha. É interessante, gente. Pedro, ele recebe o Espírito Santo, ele se converte, ele passa a ser um exemplo. As cartas que ele escreve, ele fala, sede santos, porque como Deus é santo. Pedro falando isso. Mas é interessante, a gente está tão... que a gente continua, muitas vezes, se gloriando no Pedro carnal. Ao invés de, uau, se Pedro conquistou isso por causa do poder, por causa da obra, por causa do jugo de Cristo, se ele recebeu e tomou responsabilidade sobre o fardo, os ensinamentos de Cristo, por que não pode acontecer em mim? Não é? A gente pode, gente. Esses são os heróis da fé. Não são aqueles que receberam alívio apenas. Todos nós precisamos de alívio, e Cristo tem alívio para você, mas Ele tem algo maior. Fala de fé em fé. Prossiga da medida que você já alcançou. Se alcançou alívio numa área da sua vida, agora prossiga para a liberdade. Prossiga para a liberdade. Isso é maravilhoso. Pois Ele é manso
Ele é humilde de coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que ele está falando? Ele é manso, ele é humilde de coração. É o exemplo que ele dá para a gente. Agora, por que Jesus destaca esses dois atributos do caráter dele? Por que ele destaca esses dois atributos no caráter dele para que a gente olhe e a gente se sinta encorajado a tomar o jugo dele? A palavra manso é muito interessante. A palavra manso muitas vezes é vista como uma coisa assim, pessoa mansa, pessoa é tudo. Gente, Jesus era manso. Mas teve uma hora que Jesus entrou no templo e ele virou as mesas. Jesus era manso como nenhum outro homem. Mas quando ele tratava de certos assuntos com os escribas, com os religiosos, ele era forte. E a palavra manso significa exatamente isso. A palavra manso significa uma pessoa que ela tem um equilíbrio entre não se irar sem razão, mas também nunca se irá. Ela está entre isso. Não é uma pessoa que nunca se ira, mas é uma pessoa também que não se ira sem razão. É um lugar, porque a palavra ira às vezes é mal interpretada por nós. É como se fosse pecado. A palavra irar não é pecado. Você se irar contra o mal, contra a injustiça. A Bíblia fala que isso era uma das coisas no livro de Apocalipse que Deus teve como algo bom para uma das igrejas. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Tem coisas que a gente tem que realmente odiar. E coisas na nossa vida que a gente precisa odiar tanto, ao ponto daquilo ajudar a gente a romper. Porque se a gente continua, não, uma hora passa isso. O tempo vai passar, eu vou aqui. Assim, essa é a vontade de Deus para mim. Ele quer me ensinar alguma coisa com isso. Jesus já fez tudo. Ele já abriu o caminho pelo qual nós temos pleno acesso a Deus. Então olha que interessante. Teve uma vez, quando eu estava orando, eu lembrei de um bom exemplo sobre a questão da mansidão que aconteceu comigo. Assim que eu me converti, há 13 anos atrás, eu estava em casa, eu tinha um grande amigo chamado Juliano. Um grande amigo, a gente fazia tudo junto. E no tempo que eu me converti, a gente fazia muita besteira junto, porque a gente não conhecia Jesus, não tinha nenhum entendimento dele. Mas ele foi jogar futebol no Paraguai. E eu, lá em Pádua, continuei vivendo a minha vida. E ali eu conheci Jesus. Eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a me encantar com Jesus. Jesus começou a transformar a minha vida. Eu, Juliano, volta do Paraguai. Ele volta do Paraguai, encontra um Léo totalmente, não vou dizer totalmente diferente, que eu ainda estava ali, naquele, sendo tratado, algumas coisinhas que eram bem ruins ainda. Mas eu sabia o que eu queria. E é interessante, o Juliano chegou na minha casa um dia à noite, e eu contei para ele, eu falei, cara, aconteceu isso, isso e isso, eu estou andando com Jesus agora. E ele olhou para mim e ele começou a zombar. Não, o que, Jesus, não, o que, esse Deus aí, não, o que. E aí eu fui levando ele para a porta. Assim, chegou na porta, eu olhei para ele e falei assim, se for para você voltar aqui em casa, para falar mal de Deus, e falar o contrário quanto ao que eu estou vivendo, você não volta aqui nunca mais. Não precisa nunca mais voltar aqui. Pode ir embora. Ele era o meu melhor amigo na época. Falei, não serve para mim. É interessante, gente. É interessante, porque
Jesus falou isso também. Em outras palavras, mas Jesus falou, e vocês? Vocês não vão também não? Não vão me abandonar também não? O que vocês vão fazer? O que vocês vão decidir? É esse lugar de mansidão, sabe? Onde tipo assim, cara, eu encontrei a razão da minha vida. Eu encontrei tudo que eu procurava. Todo mundo está procurando por alguém que vai morrer por ele, aquele amor, aquela coisa. E aí encontra. É por causa de um amigo que fica falando, o que, igreja, pessoal lá, pastor, dinheiro, sei lá o que, pessoal. Aí se ofende. E às vezes fala que é manso. E humilde. Jesus é humilde. Então, ser manso é ser forte o suficiente. É ser forte na medida certa. Jesus foi forte e ele foi submisso. Ele foi manso e ele foi humilde. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se tornou servo. Nós precisamos sim, servo, humilde, reconhecer quem nós somos. Mas a gente não pode ficar só como humilde. A gente precisa se revestir da força que nós recebemos. A Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Por acaso vocês não sabem que são templo e morada do Espírito de Deus? A gente precisa se revestir disso, gente. Vamos lá. Igreja, vamos na igreja, mas chega lá, liga não, tá? Lá é todo mundo pecador, entendeu? Todo mundo tá... É igreja, né? Sabe, né? No hospital só vai doente, né? Então a igreja é a mesma coisa. Chega aqui, é tudo doente também. Não! Que isso, gente? Sim, é um hospital para aquele que chega e recebe alívio. Mas para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão enraizados aqui, para aqueles que já têm tomado sobre si o jugo e o fardo de Cristo, não é mais um hospital. Você sai de um lugar onde você é a vítima, onde você é o doente, e você se torna um doutor. Onde você está aqui e você é capacitado nesse lugar para atender aqueles que entram aqui desesperados. E esse é o grande problema que a gente tem hoje, vamos ser honesto. Cada um vem para suprir uma necessidade. Cada um vem para receber o alívio que precisa. Gente, a igreja é a reunião dos santos. Você tem recebido dons, talentos de Deus, que não tem a ver nada com a sua capacidade, porque Ele, sabendo disso, Ele derramou o Espírito Santo, Ele promete o Espírito Santo para te ajudar e te capacitar. Mas você precisa usar isso. E você faz parte de uma igreja, como o pastor está falando, a gente tem falado disso. Não é só para ser servido. A gente chega e a gente quer ser servido. Claro. Para que os outros cheguem e recebam o serviço, o amor que nós temos para dar. Mas se nós nos reunimos para ser servidos, o pecador vai entrar, o doente vai entrar, e ninguém vai prestar atenção nele, porque está cada um olhando para a sua própria necessidade, seu próprio umbigo. E aí é interessante, porque ele fala, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. A palavra encontrar significa adquirir para si mesmo e para os outros. Olha que lindo. Jesus, ele quer te tirar desse lugar de alívio e ele quer te levar para esse lugar de encontrar descanso, onde você encontra para si mesmo e para os outros. Parte do jugo de Cristo e parte do fardo de Cristo são as outras pessoas. Não é sobre a sua vida apenas. A sua vida é com Ele. Mas a partir do momento que você dá a sua vida para Ele, você se torna um servo dos outros. Um servo da verdade. Um servo do amor. Um servo do poder de Deus.
Deus quer usar a sua vida nesse tempo, pessoal. A gente precisa encarar essa realidade. E por que o jugo é suave e o fardo é leve? Porque não depende de você. Você precisa tomar. Tomar é você se abaixar, levantar e suportar. Aquele que se humilha na presença de Deus, será exaltado. Mas aquele que se exalta será: tomai sobre vós, humilhem-se e levantem-se. E é leve e é suave. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele age na sua vida. Ele te capacita. Ele te ensina. A Bíblia diz: o Espírito da verdade os convencerá do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo da verdade vos ensinará tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo glorificará Jesus. O Espírito Santo vai te dar dons, vai te dar frutos. O Espírito Santo vai te dar alegria. É tudo sobre Ele. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa sair desse lugar de receber alívio. E a gente precisa entrar nesse lugar de tomar o jugo e o fardo. Então, hoje eu quero convidar você. Quero convidar você a fechar seus olhos. Quero convidar você a se concentrar naquilo que Cristo é, em quem Ele é, no que Ele te oferece. Você precisa de alívio hoje em alguma área da sua vida? Irmão, Ele está aqui e Ele quer te dar esse alívio. Você está frustrado? Talvez tenha alguma tradição humana, algo que você recebeu de pessoas, ensinamentos, experiências. E você fala: uau, eu preciso de alívio nessa área, eu preciso, Jesus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, nessa área. Ele tem isso para você. Mas eu quero te convidar a contemplar pela fé, a você contemplar o que Cristo fez por você. Coloque essa sua necessidade de alívio diante do que Cristo fez por você, o trabalho, os ensinamentos dele. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus que dois sinais dos últimos tempos, dos sinais de que o dia se aproxima, é quando as pessoas se tornariam amantes de si mesmo, que elas deixariam de congregar. E aqui eu quero falar um pouco sobre congregar. Não estou falando sobre visitar uma igreja, ser membro de uma igreja local. Congregar é você ser conhecido. É você se deixar ser conhecido. É você conhecer outras pessoas. É edificar a vida um do outro. É andar unido. Sabe, hoje em dia tem essa coisa, eu e Cristo. Eu e Deus. Não é assim, né? Ama Deus, mas ama o teu irmão também. Busca Deus no quarto secreto, mas se reúne também para perseverar na doutrina, para orar, para compartilhar o pão, para ter comunhão.
para conhecer as verdadeiras necessidades uns dos outros. A igreja, ela não precisaria de tantos trabalhos de ação social se ela se dedicasse mais a conhecer a verdadeira necessidade das pessoas ao redor. A responsabilidade de cada um de nós ser igreja. E a gente precisa tomar esse fardo que Jesus ensinou e tomar esse jugo, o preço que ele pagou pela igreja. Paulo fala: eu cumpro as aflições de Cristo pela sua igreja. Paulo fala: o meu desejo é deixar logo esse tabernáculo e me encontrar com Cristo, mas por causa da igreja, por causa de vocês, eu permaneço aqui, para que vocês sejam formados, para que vocês sejam edificados, para que nenhum de vocês se perca. O jugo de Cristo, o fardo de Cristo, querem levar eu e você para uma nova dimensão, para uma nova realidade de fé. E a gente não vai fazer isso sozinho. Mas a decisão começa em você. O que é que você vai querer? Viver buscando alívio? Ou assumir a responsabilidade de tomar sobre você o fardo e o jugo de Jesus? Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por quem tu és. Você é aquele que nos convence, você é aquele que nos ensina. Um é o que planta, o outro é o que rega, mas é você, Deus, que dá o crescimento. Minha oração, Deus, é para que toda palavra que tem sido plantada, toda palavra que tem sido regada nos nossos corações, possa crescer, Deus. Expulsa as raposinhas que entram no nosso jardim. Nós te agradecemos, Jesus.